Fala, Fogão! Fim da 21ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Derrota por 2-1 para a equipe do Red Bull Bragantino no Newton Santos. É impressionante como o Botafogo, jogando dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, não consegue fazer o placar. Não consegue se impor, mesmo quando apresenta alguns bons momentos de bom futebol, justamente para poder fazer os gols que são necessários. A gente fez um bom primeiro tempo, totalmente diferente daquilo que a gente vinha fazendo habitualmente, subindo a marcação, pressionando a saída de bola do adversário, roubando algumas bolas no campo de ataque, mas ainda assim não tendo a capacidade de construir as jogadas necessárias para poder definir e fazer o gol. No único lance de perigo real assim que a gente construiu na primeira etapa, saiu o gol. Foi quando o Vitor Luiz conseguiu acertar aquele cruzamento e o Matheus Babi, com muita tranquilidade, fez o gol de cabeça. A equipe do Red Bull Bragantino, por sua vez, na primeira etapa, assim como o próprio jogador deles falou na saída para o intervalo, o Ítalo, se eu não me engano, não fez absolutamente nada, não jogou absolutamente nada. Foram essas palavras do jogador do Red Bull Bragantino na saída para o intervalo. Mas mesmo assim, uma grande desatenção do Botafogo, num relaxamento inexplicável do nosso sistema defensivo, a gente acaba sofrendo o gol para o Red Bull Bragantino na saída de bola, assim que a gente tinha acabado de abrir o placar. O Botafogo faz o gol, o Red Bull Bragantino sai com a bola, toca a bola durante alguns segundos ali no campo de defesa, dá um lançamento nas costas do Vitor Luiz e aí vem uma sucessão de erros. Primeiro o Vitor Luiz na origem, não marcando o Arthur, que conseguiu fazer a ultrapassagem nas costas dele. Depois essa bola é tocada para o meio, o Benevenuto calcula errado a distância para a bola e tenta chegar naquela bola. E o Ítalo, com grande tranquilidade, recebe essa bola, finge que vai chutar, o Vitor Luiz passa igual um desesperado e ele consegue fazer o gol do empate. E logo na sequência desse gol do empate do Red Bull Bragantino, por muito pouco, o Botafogo não sofreu a virada. Então a gente perdeu totalmente a concentração na partida. E um time que está na situação do Botafogo na tabela de classificação não pode se dar ao luxo de fazer o gol e logo na sequência sofrer o gol do empate e quase sofrer a virada. O primeiro tempo, diferente do que vinha acontecendo em outras partidas, foi interessante para o Botafogo porque a nossa postura, aquilo que era mais fácil de mudar com uma semana de treinamento, foi bem diferente do que vinha sendo. Um time mais aguerrido, mais ligado no jogo, enfim, um time que pode dar alguma resposta. Mas aí vem a segunda etapa. E diferente do que a gente viu no primeiro tempo, o Botafogo não voltou com o mesmo ímpeto. Talvez por cansaço, talvez por estratégia ou mesmo por um posicionamento da equipe adversária. Já que o Red Bull Bragantino subiu as suas linhas, o próprio Barbieri, na volta do intervalo, deu uma declaração dizendo que ele não esperava o Botafogo no primeiro tempo, pressionando com 3 jogadores lá no campo de ataque. E aí no segundo tempo a ideia dele foi o quê? Vou subir o meu time, pressionar o Botafogo na sua saída para dificultar justamente que eles façam isso com a gente. E começou a dar resultado. O Botafogo perdeu o controle da partida como vinha fazendo no primeiro tempo. O Bragantino começou a aparecer mais no campo de ataque e a partir dos 18, 20 minutos da segunda etapa, simplesmente tomou conta da partida. Se a gente for muito honesto, o segundo tempo do Botafogo foi horroroso. Não dá pra gente usar outro adjetivo que não seja esse. A gente não conseguiu fazer absolutamente nada. O único lance de perigo que o Botafogo teve nessa segunda etapa foi a bola do Bruno Nazário. Aquela falta batida pelo Weber Bessa, que o Nazário consegue cabecear mal, diga-se de passagem, e ela toca no travessão. Obviamente não era a intenção do Bruno Nazário cabecear daquela maneira. Se ele pudesse escolher a melhor forma de cabecear aquela bola, seria naturalmente pro chão em direção ao gol, para dificultar a vida do goleiro. Mas foi a maneira como ele conseguiu tocar na bola e essa bola pega no travessão. Foi o único lance de perigo do Botafogo em todo o segundo tempo. Já o Bragantino, com mais presença no campo de ataque, começou a colocar a nossa defesa em grande dificuldade. E aí entra o grande X da questão dessa partida. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de atribuir derrotas do Botafogo à arbitragem. Simplesmente não gosto de fazer isso. Eu sempre falo aqui no canal que o Botafogo precisa vencer os seus jogos, apesar da arbitragem. Tem que jogar para fazer 2, 3, 4 gols, não simplesmente jogar por uma bola, tentando fazer um mísero gol. Porque quando você joga por uma bola para fazer um gol, você acaba sofrendo esse tipo de situação. Eventualmente, você pode ter um erro da arbitragem, pode ter um erro do VAR, enfim, pode acontecer muita coisa. Agora, nessa partida, o VAR, na minha opinião, foi determinante. Tudo bem, vai ter gente que vai falar que não foi bem assim, e todas as opiniões, de forma respeitosa, são bem-vindas aqui. Mas conforme eu disse, não estou falando aqui de arbitragem para justificar um resultado negativo. O Botafogo não jogou o suficiente
para conseguir a vitória. Isso tem que ficar bem claro. Agora, na minha opinião, o lance do pênalti do Kanu, em que o Benevenuto afasta aquela bola e o Kanu muito perto do lance não tem como tirar aquela bola, porque diferente do que o árbitro disse, porque o gestual do árbitro leva a gente a entender que ele considerou que o Kanu deu tipo um toque de vôlei aqui, para poder alterar a trajetória daquela bola. Na minha interpretação, não foi o caso. Na minha interpretação, o Benevenuto afasta aquela bola pro lado e o Kanu já estava com a mão naquela posição. Sim, pega claramente na mão do Kanu, mas esse tipo de lance, quando vem do mesmo companheiro, geralmente não é marcado. Claro que o torcedor do Red Bull Bragantino vai falar que comentar sobre arbitragem nesse momento é choro, é isso, é aquilo. E o que eu tô comentando aqui é totalmente diferente de choro. Pessoa que gosta de futebol, que tá assistindo ao vídeo, sabe muito bem que eu não tô tentando justificar um resultado negativo, falando que a arbitragem foi a responsável por esse resultado negativo. Pro Botafogo na partida de hoje, o empate já era derrota. E o Botafogo, sinceramente falando, não venceria esse jogo. Terminaria no máximo 1-1. O que pra gente, na nossa situação, assim como pro Red Bull Bragantino também, já é uma derrota. Porque não tiraria nenhuma das equipes da zona do rebaixamento. Agora, nesses dois lances, lá no nosso campo de defesa, primeiro o VAR do Vitor Luiz. Nada a marcar, na minha opinião, o árbitro acertou. Primeiro toca na cabeça, depois na mão do Vitor Luiz apoiada no chão. Essa foi a minha visão do lance e pra mim na imagem isso ficou bem claro. Sobre o lance do Kanu, como a bola vem do próprio companheiro e muito perto, eu não marcaria. Mas o árbitro decidiu que era pênalti. E já no final do jogo, praticamente no último lance, eu marcaria a penalidade no Kalu. Ah, o Kalu, ele dobrou o joelho. Sim, eu reconheço. Mas isso não muda o fato de que o Cleiton atropelou o jogador. Se você pegar o lance com cabeça fria e olhar com calma, você vai reparar que o Cleiton tenta tirar o braço, mas ainda assim, com a sequência do movimento, ele acaba pegando o Kalu. Ah, mas o Kalu não reclamou e tal, não sei o quê. Hoje em dia, jogador de futebol não tem nem por que ficar reclamando. Se um lance não é marcado, já tendo sido revisado, mesmo que não tenham chamado o árbitro, o jogador não tem por que ficar reclamando. Já foi olhado no VAR, não foi dado, não vai mudar a decisão, então não adianta você ficar reclamando. Essa é a minha opinião. Ah, mas se fosse muito assintoso reclamava. Não vai adiantar. Essa é a realidade dos fatos. Em hipótese alguma, apesar de achar que o árbitro errou nesses dois lances, eu vou dizer que o Botafogo teve um resultado negativo apenas por conta de arbitragem. Sinceramente, isso pra mim, como torcedor do Botafogo, que quero ver um Botafogo forte, um Botafogo que se imponha, que faça 2, 3 gols por partida, em hipótese alguma eu vou ficar falando aqui. O Botafogo só perdeu por conta de arbitragem. Não foi. A gente tem que ser muito realista em relação a isso. Podemos sim ficar chateados com a arbitragem. Como torcedores, qualquer torcedor de qualquer equipe ficaria chateado nessa situação. Naturalmente a chateação fica por conta da equipe que perdeu a partida, mais do que natural. Se fosse o contrário, os torcedores do Red Bull Bragantino estariam reclamando, tá? Essa é a grande realidade dos fatos. E se fosse com qualquer outro torcedor de qualquer equipe, as mesmas reclamações que a torcida do Botafogo vai fazer estariam acontecendo. Porque como já dizia Túlio Maravilha, quem perde dá desculpa, quem vence comemora. E o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, a gente tem que ser muito realista. A gente tem que dar desculpa o tempo inteiro. Ou porque não conseguiu vencer porque cedeu o empate no último lance, ou porque a arbitragem deu um pênalti e a gente considerou que não era pênalti. Enfim, por conta do Botafogo não estar conseguindo chegar às vitórias, não estar conseguindo transformar alguns bons momentos dentro das partidas em bola na rede, a gente sempre tem que ficar aqui justificando. E isso só acontece com um time que perdeu a partida. Então, enquanto o Botafogo não conseguir começar a vencer os seus jogos, o que tem que acontecer para ontem, porque cá entre nós, esse tipo de resultado, independente, perdeu, empatou, se fosse um empate, esse tipo de resultado, no momento derradeiro do Campeonato Brasileiro, que é esse segundo turno, onde o Botafogo vai precisar conquistar 26 pontos nas partidas que restam, não conseguiu fazer isso até esse presente momento. Em 20 jogos, tem 20 pontos. A partir de agora, em 18 partidas, o Botafogo tem que conquistar 26 pontos. Para uma equipe que consegue se impor perante seus adversários, não seria nada demais. Mas para o Botafogo, que apresenta grande dificuldade de chegar ao gol, de fazer o gol, isso se torna um grande desafio. Então a gente precisa torcer muito que essa comissão técnica consiga fazer a equipe do Botafogo ser mais competitiva lá na frente. O
O problema do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro não é a fase defensiva. Apesar dos 2 gols que a gente sofreu hoje, no decorrer do Campeonato Brasileiro até aqui, a defesa do Botafogo costuma se comportar bem, apesar dos erros constantes que a gente tem visto, com toda hora uma bola batendo na mão do jogador do Botafogo, seja do Benevenuto, seja do Canu, mais até do Benevenuto, obviamente. Essa, se não me engano, foi a primeira vez que uma bola bateu na mão do Canu. Agora, toda hora isso tem acontecido. Toda hora isso tem acontecido. E a gente tem que frisar isso. Os jogadores do Botafogo têm que estar mais atentos para evitar esse tipo de situação. E a gente precisa torcer muito, mas muito mesmo, que o trabalho dessa comissão técnica comece a surtir efeito. Naturalmente, no quesito construção de jogadas, a gente não ia ver uma mudança da água para o vinho. Não ia. Uma semana de trabalho é impossível você ter uma mudança da água para o vinho. O que a gente começou a ver nessa partida foi uma mudança inicial de postura, de atitude, o que já é um ponto positivo. Mas o Botafogo precisa de mais. E é fundamental que a gente consiga recuperar esses jogadores. Não tem novos reforços, o máximo que vai chegar é o Jonas, volante. Não tem jogador de ataque, não tem jogador de criação, não tem. É isso aí que a gente tem para mudar a situação no Botafogo. Então essa comissão técnica vai ter que trabalhar muito com os jogadores. E principalmente, evitar o abatimento. Porque à medida que você trabalha duro durante a semana, vai para a partida e não consegue o resultado, o abatimento que pode cair sobre o elenco é o mais preocupante nesse momento. Temos 18 partidas ainda por disputar. Ainda dá tempo da gente reverter essa situação. Mas não temos mais tempo para cometer os erros que a gente vem cometendo. Mas e você, Fogão? Qual é a sua visão sobre esses lances polêmicos da partida? O que você pensa sobre o desempenho da equipe de um modo geral? Você é da mesma opinião que eu, que a gente não tem que ficar apontando só para arbitragem para justificar resultado negativo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Estamos aí com a meta de 2.500 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.